Olá, está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas, aqui na TV Vila Velha, cada vez mais a TV que a nossa gente vê. Meu nome é Ney Herman e muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. O tema de hoje, o Aeroporto Santana e a industrialização de Ponta Grossa. Comigo no estúdio está o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonar. Secretário, muito bem-vindo. Obrigado, Ney, pelo convite. Olá, telespectadores. Agradeço a sua presença, eu sei que a sua agenda é muito ocupada. Nós voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Programa Opinião. Apoio. Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o Aeroporto Santana e a industrialização de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonar. Secretário, vamos falar direto do aeroporto, que é justamente aquilo que as pessoas mais desejam saber nesse momento. Porque o aeroporto é uma reivindicação antiga. Desde que eu cheguei em Ponta Grossa, todo mundo fala na história dos voos e que a proximidade com Curitiba atrapalha. E realmente, Curitiba é Curitiba, né? Uma das principais cidades da América Latina, não só do Brasil. Mas o fato é que o aeroporto é necessário, ou seja, o transporte aéreo é um modal necessário para o desenvolvimento da cidade. Não adianta tapar o sol com a peneira. Ainda mais nesse período de alta conectividade em que vivemos, onde nós temos dois países, o Brasil e São Paulo, né? São Paulo, a cidade de São Paulo está conectada com o resto do mundo. Daí o Brasil é o Brasil. E a gente vai ter justamente esses voos de conexão entre Ponta Grossa e Campinas. Eu gostaria que o senhor começasse falando pelo que já foi feito no aeroporto, para que depois a gente chegue naquilo que falta fazer. Até agora, o que foi executado no aeroporto de Santana? Bom, Ney, hoje a aviação ela é muito exigente a questão de segurança. E os aeroportos eles precisam se adequar a um regulamento da agência reguladora, que é a ANAC. Então, o que o município fez? Fez a contratação da empresa especializada em assessoria e consultoria, que é a Fênix, e eles vieram, olharam o nosso aeroporto e começaram a colocar o que nós precisávamos mudar. Por alguns exemplos, terminal de passageiro. O nosso terminal era um salão somente, né? Então não atendia às exigências necessárias, que é banheiro para pessoal que está ali no hall de entrada, é banheiro para o embarque e banheiro para o desembarque, com áreas separadas. Eles chamam de setor terra e setor ar, né? Então, você tem que estar descontaminado para entrar no setor ar. Então, você tem que passar por um canal de inspeção. Então, tudo isso foi feito investimento, né? Contratação, foi comprado o raio-x, foi comprado o pórtico, foram treinados os funcionários para que estejam certificados pela ANAC, e todos já foram certificados no final do ano. Foi feita a questão da seção contra incêndio, que nós não tínhamos no nosso aeroporto. Então foi conquistado o caminhão, foi feita parceria com os bombeiros, foi treinado os bombeiros. Nós tivemos que fazer uma adaptação na pista, que nós não tínhamos reza, que é uma área de segurança que é necessária. Que depois que termina a faixa de pista tem que ter mais 150 metros. Isso foi feito também tanto para o lado direito e no lado esquerdo foi deslocado a cabeceira com a nova pintura, foi feita a pintura nova da taxiway, teve que fazer caixa d'água. Então foram inúmeros serviços que tiveram que ser feitos para atender essas exigências, né? E como você falou no começo, o município ficou muito tempo sem essa questão da aviação. E a aviação mudou muito, né? Vamos dizer, de 7, 8 anos para cá. Essa questão de estar perto de Curitiba acabou. O empresário ou nós, usuários da aviação, queremos chegar com mais comodidade e mais segurança, né? É muito mais... E também outro setor acabou barateando as passagens aéreas. Então ela está mais acessível do que antigamente. Talvez lá quando a Rio Sul voava aqui, era um pouco caro viajar e não tinha a demanda que tem hoje. Então hoje a aviação, eu tenho certeza que para Ponta Grossa nós teremos a demanda necessária. Bem, o senhor falou de uma série de obras que foram executadas, aí consta também o balizamento noturno. Isso, né? O balizamento noturno para poder atender, trabalhar
24 horas, vamos chamar assim. Então foi feito o investimento. No total, se não me engano, foram 10 milhões de reais, aproximadamente isso, que foram aplicados no aeroporto. Isso. Aí contando verba da União, verba do Estado e verba do município, correto? Perfeito. E foi um processo lento, todo mundo achava que seria fácil de implementar, mas foi um processo lento porque dinheiro não brota em árvore, né? Ou seja, foi preciso ser feito com muito planejamento e com muito cuidado, eu imagino. E justamente, Ney, porque você vai começando a trabalhar e vai aparecendo outras demandas, né? Então, por exemplo, você vai pintar a pista. Puxa vida, precisa fazer mais isso. Adequa. Então, é muito obstáculo que você tem por ter ficado muito tempo parado. Então, você vai tendo os obstáculos para serem quebrados conforme eles vão aparecendo. E na iniciativa pública, é mais difícil você ter essa agilidade para que você possa, de imediato, resolver aquele problema. Então, a gente teve que respeitar os processos dentro da prefeitura. Mas, assim, fica uma lição de trabalho, mostra uma força de uma equipe que teve um foco que era terminar esse aeroporto e entregar ele à população pontagrossense. Quantas pessoas vão trabalhar no aeroporto só da parte do município, tirando os profissionais da empresa aérea? Hoje nós temos contratados do aeroporto 23 funcionários já contratados, né, trabalhando efetivamente. Contando os bombeiros? Sem os bombeiros. São mais 16 bombeiros treinados, que para trabalharem nos turnos, né, são 4 por turno, então precisou fazer 16 bombeiros. Perfeito. Bem, aí nós já temos um número considerável de pessoas. Vem a empresa aérea. E com a vinda da empresa aérea, mais funcionários. Quantas pessoas da Azul deve contratar? Aproximadamente 10 pessoas. 10 pessoas. Para atender um voo por dia, né, a princípio. Então, quando eles começarem com mais voos, serão mais funcionários. Bom, esse voo vai ocorrer em que horário, mais ou menos? E vai ser destinado a Campinas, né? Isso. A Azul hoje, em Campinas, é o maior hub dela de conexões do Brasil, né? Não é dela, é do Brasil mesmo. Então, a Azul conecta mais de 140 destinos em Campinas. E eles lançaram uma nota agora no início do mês de julho, dizendo que iniciam as operações no dia 3 de outubro com um voo no meio da tarde, que é o programado. Mas a gente vem conversando com eles, mostrando que a demanda que a gente necessita é um voo pela manhã e um voo no final da tarde, né, na noite vindo de São Paulo. Então a gente está trabalhando, tem as tratativas e tudo isso aí, a gente acredita que vamos ter esse voo que a população tem recomendado para nós. É porque na realidade, se você tem o voo matinal, é muito mais fácil, né? Porque você vai para São Paulo, resolve seus problemas, volta no mesmo dia, com quanto tempo de voo? 1h20? 1h20 de voo de Ponta Grossa, Campinas. Então é muito mais rápido. Me lembro de um episódio, há muitos anos atrás, a emissora de TV na qual eu trabalhava já era uma grande corporação, e um executivo da área de jornalismo foi para o Rio de Janeiro de ônibus, porque ele tinha medo de avião. Ele foi recriminado de todas as formas possíveis, né? E o argumento foi: a sua hora de trabalho custa muito caro para que você fique fazendo turismo de ônibus. Essa foi a argumentação. E realmente, a hora de trabalho conta na planilha de custos de uma empresa, né? Então você não pode ficar gastando hora de trabalho se existe um modal que é ágil, que é o modal aéreo, né? Então, eu acho que essa é a linha de raciocínio, né, por trás da vinda dessas empresas para cá e da necessidade, então, que se faz de ter um modal aéreo. O que você sente das indústrias, né? Hoje nós temos Ambev, DAF Caminhões. A DAF recentemente fez um evento e recebeu 600 clientes na fábrica. Né? Então, a gente tem que entender que a DAF é a única fábrica do Brasil em Ponta Grossa. E os caminhões estão no Brasil inteiro, com concessionários no Brasil inteiro. Então, eles trazem os clientes para cá, né, que é o turismo de negócio. E a gente tem a Ambev com alta demanda de passagens, a Klabin que se instalou, não vamos falar de Ponta Grossa, fala a região dos Campos Gerais, é muito forte. Tem a Cargill em Castro. Cargill, Lois Dreyfus, temos o Bung, nós temos Continental, nós temos Makita, Macisa. E o projeto Puma é enorme, né? Então, assim, a região é muito exigente. E qual que era a demanda dos industriais? É que a contratação dos executivos travava no aeroporto. Então, eles precisam trazer executivos para cá, que hoje nós não somos formadores dessa mão de obra qualificada, dessa qualificação executiva para as indústrias. Mas a primeira pergunta que faziam, mas e tem aeroporto?
Putz, mas eu tenho que chegar em Curitiba, aí de carro até... Porque o executivo, ele tem uma boa remuneração, ele pode todo final de semana visitar a família em São Paulo, às vezes não precisa nem se mudar para cá. Exato. Então, era uma dificuldade que eles relatavam para nós. As pessoas não têm noção, né? Mas na realidade é o seguinte, um executivo de ponta custa muito caro. A gente está falando aí por baixo, eu acho que eu estou desatualizado no valor, R$100 mil por mês. Eu acho que com o salário e distribuição de lucro que ele tem na participação das empresas, ele deve custar isso aí. Então, pois é. Custar não, né? Produzir isso aí. Exatamente. Um bom executivo é um investimento, né? Claro. Todo bom funcionário é um investimento. Recursos humanos é o maior patrimônio que a empresa tem. A gestão de pessoas, né? Exatamente. E o executivo, ele é um trabalhador fundamental porque ele é um facilitador, né? Ele facilita a vida dos demais. Ele torna a empresa, como diria o meu falecido pai, azeitada, né? Ou seja, facilita com que as engrenagens girem. No que se refere agora ao que falta, né? Quais são os equipamentos que faltam ser instalados no aeroporto para que ele funcione? Bom, nós tivemos a visita, logo que a gente inaugurou no dia 30, que fizemos o voo experimental, a companhia aérea Azul mandou 12 técnicos aqui na terça-feira, logo depois do dia 30, e nós tivemos a grata satisfação de recebermos elogios, que eles nunca pegaram um aeroporto tão pronto como está o nosso para que eles iniciem as operações. Então vieram algumas demandas deles ali, onde tem o check-in, a gente precisa fazer uma parede de drywall, trabalhar lá nos fundos, na parte de manutenção, para eles fazerem um estoquezinho, abrir uma parede, fazer uma rampa, fazer uma calçada lá fora para eles poderem parar o trator, parar o pushback. Então, assim, foram essas pequenas demandas que eles solicitaram para nós ajeitar. E daí nós estamos com o pórtico, que foi licitado, agora deve ser entregue nos próximos dias. Temos o sistema de monitoramento também, que foi licitado aqui para ser instalado. E de equipamentos é isso que está faltando aí. Não tem muito o que ser feito, já estava quase tudo executado. O scanner para verificar a bagagem já tem? Já, o canal de inspeção, o raio parede e raio-x já está lá instalado. E o pórtico que se fala é por onde passam os passageiros para verificar se eles estão desarmados? Isso mesmo. Né? Então, a gente tem as raquetes, né, que são aqueles de raio-x, mas a gente já licitou o pórtico, já teve uma empresa vencedora, deve estar entregando nos próximos dias. Nós temos um problema no Paraná, Foz do Iguaçu é mais sério isso, né? Porque justamente na região da Tríplice Fronteira nós temos uma comunidade muçulmana muito forte e dentro dessa comunidade muçulmana tinha uma célula da Al-Qaeda, eu acho que ela foi desmantelada, né? Então é lógico que a preocupação com segurança também deve ser prioritária, eu imagino. O regulamento da ANAC é assim, nós trabalhamos com as pessoas no ar, então não temos acostamento para encostar o avião. Então a segurança em terra tem que ser muito forte para que lá em cima tudo ocorra bem. Então essa é a exigência que eles têm tantas áreas restritas que eles chamam, né? Então essa contaminação da terra com o ar que eles evitam. Então passou no canal de inspeção, essa pessoa tem que entrar no pátio, ir para o avião, não tem que ficar em cerca, não tem que ficar... O acesso de veículos para dentro do aeroporto precisa ser credenciado. Então é muito exigente. Se você, por exemplo, quiser ir lá fazer uma filmagem, quando nós começar as operações comerciais, vocês vão ter que se fazer um credenciamento, vocês vão ter que passar pelo canal de inspeção, vão ter que entrar na pista, acompanhado de um APAC, para que isso seja muito seguro e evite os problemas no ar. É curioso, nos filmes sobre terrorismo, eu falo dos filmes de ficção, né? Normalmente o terrorista se fantasia como jornalista, é uma coisa terrível. Uma coisa terrível, acho injusto isso, mas tudo bem. Mas vamos continuar falando um pouquinho mais do aeroporto. Ele passa a funcionar então no dia 3 de outubro, de acordo com a Azul. Isso. Né? A princípio com o voo no meio da tarde, vocês estão conversando para que tenha um voo de manhã cedo. E a Azul espera uma média diária de quantos passageiros? Com um voo por dia são 140 passageiros que eles necessitam por dia, né? São 70 passageiros por voo. Então estamos falando aí de 30 dias, 14, 28, 42 mil pessoas, né, mês. 4.200 pessoas. Isso. Né, mês. Então, o que eu procuro mostrar e comparar para as pessoas que acham que Ponta Grossa, tem muita gente que não acredita ainda, né? Que Ponta Grossa não tenha condições de atender essa demanda de voos. Cascavel, fazem 8 anos que está operando com a aviação comercial. Que é menor que Ponta Grossa, Cascavel. Menor que Ponta Grossa, está a 150 km de Foz, né?
fôssemos comparar com Curitiba, hoje Cascavel já opera com 300 mil passageiros ano. Então nós estamos falando de ir para Ponta Grossa de 50 mil passageiros ano hoje para atender essa demanda. Maringá está a 100 quilômetros de Londrina. Os 2 aeroportos já passaram de 1 milhão de passageiros ano. Então, Ponta Grossa, eu não tenho dúvida que nós vamos iniciar com esses voos e já vamos ter que começar a trabalhar com novos horários. A companhia vai sentir essa demanda, porque a nossa região, hoje nós somos o 4º PIB da indústria no estado. Só perdemos para a região metropolitana. Na agricultura somos a 3ª potência do Paraná. Então a gente é muito pujante nesse PIB, onde na economia primária e na secundária, que é a indústria. Então assim, não tem como nós não darmos essa demanda para a companhia aérea. Então, e outras nem estariam vindo se não tivessem essa demanda, esse estudo de demanda para fazer um investimento do tamanho que eles fazem. Ninguém faz isso por bondade. Não. É uma questão de negócios, né? 2 mais 2. Pois bem, quando a gente fala de negócios, quanto que vai custar a passagem para Campinas? Ney, é difícil você falar isso. A Azul, uma vez, numa conversa comigo, falou que o preço médio deles no Brasil não passa de R$250 por trecho. Né? Então, é muito provável que eles iniciem com promoções, porque nós também precisamos mudar uma cultura. Ter o hábito de voar. Ter o hábito de voar. Né? Você saber que você tem outra opção a não pegar o carro e viajar. Então eles devem iniciar com preços promocionais para que a gente pegue esse hábito, daí eles vão, lógico, daí tem aquela passagem programada que você paga mais barato, a passagem em cima da hora você paga mais caro. Então é natural do mercado da aviação você ter essas promoções continuamente. No caso específico do modal terrestre, né, vamos falar de carro, se você for viajar de carro, custa mais caro do que R$250 e ir até São Paulo, por exemplo. Sem dúvida. Né, fora o risco. Fora o risco. Né? Infelizmente, né, gostaríamos que não tivesse, mas o risco é elevado. É maior. Né? A gente falou do aeroporto. Acho que aqui a gente encerrou o assunto e ficou bem claro para a população de casa como é que eles se encontram. E logicamente, tem alguma coisa que o senhor gostaria de complementar? Tem. Essa questão da gente estar trabalhando com o aeroporto foi uma luta muito forte do prefeito Marcelo Rangel, a questão da luta pelo ICM, que foi a parceria com o Estado da companhia aérea, para que tivesse esses incentivos. Então, não Ponta Grossa ganhou, mas como o Estado do Paraná ganhou com essa luta aí do deputado federal Sandro Alex, lá em Brasília, com a companhia aérea, e do prefeito Marcelo Rangel aqui com o governador Beto Richa. Então, nós tivemos o prazer de estar trabalhando fortemente com a companhia aérea e estar podendo dar essa oportunidade de novas regiões serem abertas no estado do Paraná. O processo realmente ele é muito penoso. Eu vi outros prefeitos fazerem isso com muito boa intenção, com toda a dedicação do mundo, mas infelizmente não saiu do papel. Eu acho que tudo tem o seu momento. Tá? Se nós não tivéssemos tido a crise política que tivemos em 2015, eu acho que, sinceramente, o quadro seria bem mais favorável. Né? Sem dúvida. Mas não significa que não possa voltar a ser favorável. Né? Eu acho que o Brasil, ele é tão forte, ele tem tantos recursos, né, para todas as áreas, que para que a gente possa estar alinhando de novo o crescimento, é rápido. Né? É só nós termos mais confiança, voltarmos a acreditar que os empregos voltarão sem dúvida nenhuma. Agora, vamos falar então sobre industrialização, porque o modal aéreo vem para facilitar a vinda de indústrias. Né? A gente falou dos executivos, ninguém toca uma planta industrial sem um executivo. Eu sei que parece que a gente está valorizando demais essa função, né? Mas é só quem está dentro da cadeia produtiva para poder compreender a importância de um bom executivo. Né? E nós não formamos essa mão de obra ainda. E você analisa, Ney, hoje em Ponta Grossa, nós temos grandes multinacionais, com presidentes mundiais, né, que muito provável virão mais a Ponta Grossa. Né, que hoje eles não vêm a Ponta Grossa porque para eles tempo é dinheiro. Então eles não vão a Curitiba pegar um carro e vir a Ponta Grossa. Só se estiverem de férias. Justamente. Então assim, a gente trabalha hoje, tem recebido com mais frequência já, depois que fizemos a reforma do aeroporto, que começamos a trabalhar com os APAC, com os canal de inspeção, jatos executivos.
Então, essa segurança era necessária, essa modernização traz também mais empresários para conhecer a cidade. Então, a gente fica feliz hoje de Ponta Grossa entrar no mapa do mundo, né? Que antes nós, como diz o Marcelo, brincou no dia da inauguração, o prefeito, falou, quando a gente vai ver o Jornal da Manhã lá, aeroporto de Curitiba aberto, de Londrina, Maringá, Cascavel, Foz, e nós não aparecíamos, agora a gente vai aparecer. Aeroporto de Ponta Grossa, então isso é motivo de orgulho para nós, essa conquista, num momento tão importante para a cidade, vem passando na industrialização. Antes de entrar no tópico de industrialização, agora que foi mencionada essa questão dos demais aeroportos, né? Curitiba tem um problema com o clima que é terrível. O aeroporto internacional nunca poderia ter sido construído onde ele foi construído. Né? Aquilo é inadmissível, sabe? Mas tudo bem, ocorreu já. Agora, nós não temos esses problemas, né? Pelo menos não com tanta frequência. Isso que eu ia falar, não vamos dizer que não teremos, porque teremos, sem dúvida, e serão novos problemas e desafios a serem enfrentados. Mas teremos problemas aqui, pessoas já tiveram problema em Curitiba, então a gente vai saber lidar com isso. Então a gente tem outras etapas, né, para seguir dentro do aeroporto, que é um investimento para voar por instrumento, que hoje a gente não fez. Então com isso a gente começa a ganhar mais espaço para poder aterrissar ou decolar ou pousar. Então a gente vem trabalhando por etapas, porque não adianta você pular as etapas. Primeiro tem que começar a operação, dar a demanda para seguir os investimentos, porque são altos. No caso específico, eu falei que nós não teríamos esse tipo de problema, porque é muito raro a gente ter o fechamento por questões climáticas, né, no aeroporto. E se fecha, ele abre mais rápido. Também. Eu acho que é uma questão da região em si. Existem outras regiões aqui em Ponta Grossa mesmo, se eu não me engano, ali no próprio local que nós chamamos de Kalinowski, né, que já foi cogitado para se construir um aeroporto ali, que não fecha nunca, né? O tempo não fecha nunca. Né? Mas aí eu já não sei se isso não é exagero. Não, fechar vai. No inverno... mais positivas, né? Então, no inverno, as companhias aéreas até reduzem os voos por causa de fechamento de clima, não só em Ponta Grossa, no Paraná, mas em todas as regiões do Brasil. Então, eles fecham os voos que têm riscos, porque é eles que ficam com a realocação de clientes, né? Então eles precisam fazer essas ações. Mas eu acredito que nós teremos uma demanda bem boa para que as pessoas não percam seus compromissos em São Paulo. Quando a gente falou, eu já tinha encerrado o assunto, mas daí o senhor é que voltou no tópico, falando da questão do voo por instrumentos. O Aeroporto Internacional de Curitiba demorou um bom tempo para implementar isso. Está certo que ele é maior que o nosso, mas enfim, a questão do investimento de voo por instrumentos é algo que se vê no futuro do aeroporto de Ponta Grossa, ou seja, algo que se concebe... Já está trabalhando para a gente poder pedir a gente já vai entrar com uma licitação para a parte de EPTA, que é a empresa que eles chamam EPTA, é o local onde estão os instrumentos, rádio e temperatura, tudo que precisa ser clima, que precisa ser controlado. A gente vai abrir a licitação já para as empresas interessadas virem participar, para poderem já começar a instalação dessa EPTA. Mais por medida de precaução, né? Como eu disse, a questão climática aqui é mais favorável. Porque a gente pode começar a trabalhar por um instrumento com os 75 metros que a gente tem. E depois, para que você use ele full, você precisa dos 150 metros, que daí a gente precisa fazer algumas desapropriações, fazer alguns desvios de pista e tirar, que a gente já teve conversado com a associação dos servidores, a gente vai ter que precisar colocar em outro local. Mas tudo isso é negociável. O fundamental é iniciar as atividades. Justamente. Né? Secretário, antes de encerrarmos esse segundo bloco do programa, o senhor falou que com a vinda do aeroporto, o aeroporto já funcionando, grandes executivos, presidentes de multinacionais acabam vindo para cá. Eu sou testemunha disso no caso da inauguração da GSS, a empresa que fabrica peças para o ramo automotivo e atende gigantes como a Fiat, a Chrysler, enfim. Para você trabalhar como fornecedor desse tipo de empresa é porque literalmente você está credenciado. Né? Claro. Me chamou a atenção o fato de ter o presidente mundial da empresa ali. Normalmente eles não vêm, né? Verdade. Delegam essa tarefa.
E eu acho que realmente, embora, óbvio, ele ficou curioso para saber como é que era essa cidade no interior do Brasil, mas apesar da curiosidade nata, ele também teve a vida dele facilitada, né? Pelo modal, né? Ele provavelmente veio com jato executivo. Com certeza. Eles andam com jato executivo, a gente recebe bastante executivos. Teremos agora a Heineken, com certeza vai ter a presença do presidente mundial, vai vir a Ponta Grossa. Então já avisou nós, já foram lá ver a questão de segurança, também elogiaram a questão do aeroporto. Então a gente está muito contente, porque a gente seguiu a consultoria e chegou num resultado satisfatório, onde as pessoas estão indo lá, estão gostando do que vê, porque realmente ele ficou muito aconchegante, seguro, e nós não perdemos as características dele que ele sempre teve desde 1949. Secretário, obrigado pela participação nesse bloco. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Programa Opinião. Apoio Supermercados Tozeto. Bem mais que um supermercado. Plana Turismo. Roteiros que te refazem. Eletrocometa. Qualidade e experiência. Procureimóvel.com.br. O seu imóvel sem dor de cabeça. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o Aeroporto Santana e a industrialização de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonar. Secretário, no bloco anterior a gente falou do aeroporto. Isso. Né, o modal aéreo necessário para facilitar a vida dos grandes gestores, né, dos executivos, para facilitar a vida de quem fecha os negócios e, fechando os negócios, obviamente, você tem mercado para o produto que você literalmente pretende desenvolver em Ponta Grossa como industrial. Né? E nós tivemos grandes investimentos nesses últimos tempos. A região dos Campos Gerais, se eu não me engano, consolidou 13 bilhões de investimentos através do programa Paraná Competitivo, que foi uma bela sacada do governo Beto Richa. Né? E muitas empresas já se beneficiaram do Paraná Competitivo na primeira gestão de Beto Richa. A Tetra Pak mesmo duplicou sua planta aqui em Ponta Grossa. E nós tivemos o projeto Puma, o maior investimento privado da história do Paraná. Então, desses 13 bilhões, 8 bilhões e meio. A cifra é grande demais para uma empresa privada, né? Mas enfim, 8 bilhões e meio. O projeto Puma em Ortigueira, que vai acabar com aquela ligação nefasta que tinha entre Ortigueira e miséria. Né? Vai fazer com que a população de Ortigueira tenha uma qualidade de vida muito melhor. Né? E eu rogo para que isso aconteça. E, na sequência, tivemos os investimentos maciços, fortes, pesados, feitos em Ponta Grossa também, que podem não ser 8 bilhões e meio, né? Mas a gente fala de bilhões de reais também. Isso mesmo. Né? Desses, eu gostaria de começar primeiro pelo ramo do agronegócio. Porque somando a agricultura com a atividade agroindustrial, aí nós temos 60% da economia do município girando em torno dessa cadeia, ou dessas cadeias. Exato. Se a gente ficar só na agricultura e pecuária, por exemplo, daí dá 11% dentro da economia da cidade. Mas se somarmos tudo, dá 60%, ou seja, com as agroindústrias. Né? O processo de criação mesmo do distrito industrial se dá com as grandes moageiras, na década de 70. Né? Nós tivemos diferentes ciclos de industrialização. E uma das empresas que me chamou a atenção por transferir toda a sua sede administrativa para cá foi a Madeiro, que é do ramo do agronegócio, tanto que o diretor proprietário, o Júnior Durski, disse que pretende, no mínimo, se não encontrar parceiros, comprar 3 fazendas aqui e criar o gado Angus, que é um gado com carne marmorizada, ou seja, aquela carne que fica com a gordura entremeada, finas camadas de gordura entremeadas, e que dão, obviamente, o sabor característico de uma boa carne. Nada contra quem gosta de carne magra, mas gordura, embora não faça bem, faz bem para o paladar. Né? Não faça bem para a saúde, faz bem para o paladar. E aqui fica a pergunta, né? Esses investimentos na cadeia agroindustrial, nós tivemos a Cargill em Castro, mas não estamos falando de Castro. Eles foram consideráveis nesses últimos tempos?
Ponta Grossa, como você falou, passou por ciclos, né, de industrialização. Então nós tivemos a industrialização da parte do agronegócio, né, das moageiras, vamos lá, Cargill, Lois Dreyfus, Bunge, já tiveram a sua fase e hoje fazem ampliações, fazem modernizações nas suas plantas. Mas nós temos as cooperativas crescendo muito e junto com isso eles fazem os investimentos nas indústrias para valorizar o produto do próprio cooperado. Então nós temos aí a Frisia com um moinho de trigo em parceria com a Castrolanda e com a Capal. Nós temos a Frisia ali na frente da DAF, que faz a parte de iogurtes e leite condensado, né? Temos a Alegra agora, que abriu em Castro, para poder atender justamente o mercado de carnes dos cooperados. Então você vê que as cooperativas também estão pegando força e estão pegando o gosto por esses investimentos, né? Estão buscando, e isso é importante, porque as multinacionais, Cargill, Lois Dreyfus, Bunge, eles precisam desse suporte porque eles já têm um mercado mundial, né? E hoje, para nós, esses investimentos estão sendo bem feitos e estão dando retorno para Ponta Grossa. Eu não tenho os números agora, né, de quanto foram os investimentos dessas indústrias, mas com certeza são consideráveis. Devem passar aí de 800 milhões de reais tranquilamente. Porque, por exemplo, eu citei a Madeiro, né, que vai produzir hambúrgueres e provavelmente cortes de carnes nobres. Eu acredito que o chefe, eu digo chefe porque ele é chefe de cozinha mesmo, Júnior Duros, que deve se preocupar com isso também. Eu entrei, visitei a fábrica e vi que eles têm condições de produzir cortes especiais de carne, se ele quiser, né? Hoje, nos restaurantes, né, eles já servem, né, carnes especiais, mignon, bife de ancho, essas coisas, eles já fazem nos restaurantes. Então, o corte já é feito ali. Mas a grande demanda deles é nos hambúrgueres, né? Hoje eles estão produzindo 400 mil hambúrgueres mês aqui na fábrica para atender a rede. E tem uma capacidade para chegar a 2 milhões de hambúrgueres, a máquina que eles trouxeram. Então a gente fica feliz de uma rede que vem se destacando na questão de qualidade, questão de atendimento, vem crescendo no Brasil, tem feito investimentos no Brasil, e todos os produtos do restaurante saem de Ponta Grossa, né? E a gente firmou mais uma parceria, pudemos tá doando o terreno ao lado deles para que eles ampliem a fábrica. A fábrica mesmo para fazer a parte já fazem aqui, né, a parte de sobremesas e panificação, querem aumentar isso e também querem fazer uma cervejeira e trazer todo o administrativo deles para Ponta Grossa. Então esse é alguns dos compromissos que eles assinaram conosco e a gente vai estar aí acompanhando nos próximos anos aí esse investimento. Teve uma empresa italiana que se instalou aqui em Ponta, ou pretende pelo menos, assinou protocolo de intenções. A né? Cia Green. E, apesar do nome em inglês, é italiana, né? O capital é italiano. E eles fabricam fertilizantes, né? Eles fazem a compostagem, né, do produto e dessa compostagem fazem os fertilizantes. Então também é do ramo do agronegócio. E as pessoas não conseguem entender, mas indústrias de alimentos estão ligadas ao ramo do agronegócio. Claro. Então a Mars está ligada ao ramo do agronegócio. Precisa, né? Exatamente. Uma das bases do produto é milho, né? E nesse caso específico da Mars, a planta é grande, a gente passa ali na frente da polícia rodoviária, indo para Curitiba, e a gente vê, a unidade fabril é grande. São 11 mil metros quadrados de construção, né? De aí vem a pergunta, eles estão produzindo só ração nesse primeiro momento e depois vão produzir alimento para humanos também? Como é que fica a estratégia? Essa planta deles de Ponta Grossa, a Mars, é Mars Pet Care, né, que eles chamam, que é a parte para animais mesmo. Então eles vão fazer a ração seca, que é a ração, aquela ração soltinha, né, que pode dar para o cachorro, e a ração úmida. Então eles vão trabalhar com as duas para cachorro e para gato. Eu estive visitando a planta deles em Mogi, onde eles têm as duas plantas operando. É um processo muito interessante, geração de emprego e um mercado que vem crescendo cada vez mais no Brasil. Então, é mais uma geradora de impostos para a cidade, gerador de emprego, para que a gente possa estar pegando os recursos e estar reinvestindo aí na sociedade. Também dentro do ramo do agronegócio, as pessoas não param para pensar nisso, mas nós temos a duplicação aí da Heineken, né, na planta Fabril. É uma história curiosa da Heineken, né? Porque tudo começou com a Kaiser. A Kaiser era dos Coca-Coleiros, ou seja, os produtores de Coca-Cola no Brasil.
E a matriz da Coca, em Atlanta, não queria o refrigerante associado a uma marca de cerveja. Daí obrigou os coca-coleiros a venderem a Kaiser. A Kaiser foi vendida e passou de mãos em mãos, até chegar em quem criou a Kaiser para os coca-coleiros, que foi a Heineken. Eu achei isso muito interessante, pelo menos é essa a história que me contaram. Se eu estiver errado, eu corrijo no próximo programa. Mas, de qualquer maneira, a Heineken é uma potência em termos de cerveja, né? Não é todo mundo que tem condições de patrocinar, por exemplo, a Champions League, né, que é o melhor campeonato de futebol do mundo, indiscutivelmente. Estou mencionando rapidamente, né? E a Ambev é hoje a maior cervejaria do mundo, né? Os caras compraram nada mais, nada menos que a Budweiser. Só isso, né? Que eu acho que é a marca de cerveja mais icônica dos Estados Unidos, né? Então, falou de cerveja Pilsen, dificilmente você vai fugir da Ambev, né? Algumas das melhores cervejas do mundo, ou no mínimo das mais vendidas, estão dentro do conglomerado, né? Agronegócio, né? Eu gostaria que o senhor falasse primeiro do investimento da Ambev. Quanto que foi investido por alto? Quantos empregos devem gerar? A Ambev, o investimento chegou a R$1 bilhão, né? E a geração de emprego já está em aproximadamente 1.500 empregos ali na unidade fabril aqui de Ponta Grossa. E a Heineken, nós agora vamos ter o prazer de inaugurar na próxima semana. Foram mais de 400 milhões de investimento, mais geração de emprego, mais geração de impostos. Então nós tínhamos aí, até ano passado, a Tetra Pak como a arrecadadora principal da cidade, com a Heineken em segundo. Com o início da Ambev em novembro, a Ambev já é a primeira. E agora, com a duplicação da Heineken, com certeza deve passar para a segunda. Então, você veja, né, o reflexo disso para a economia da nossa cidade. Então, a gente tem que valorizar e temos que dar suporte para as empresas que querem vir e montar satélites para essas empresas também. Nós temos a Crown aqui, que fornece latinha, mas não temos uma fábrica de vidro para fazer garrafa, não temos uma fábrica de tampa. Então, a gente tem trabalhado para poder buscar essas satélites, né? A gente torce para que a DAF, que o mercado volte a crescer, para que ela faça os investimentos e convida as satélites, né? Baratear o seu custo, pôr os satélites perto da planta. Então, hoje nós não temos nenhuma satélite da DAF em Ponta Grossa, por exemplo, fábrica de cabine, montadora das rodas e pneus. Então, vem tudo pronto, que é uma montadora. Então, vem tudo pronto. Então, eles não têm aqui em Ponta Grossa, tem um custo muito alto de frete. Então, temos que trabalhar para que as satélites venham para atender essa demanda de todas as indústrias. Eu acho que a própria DAF já comprou um terreno enorme pensando nisso, né? Isso, ela já fez um investimento numa área maior para que as satélites entrem dentro do seu próprio espaço. Porque teve uma parte que a prefeitura doou, se eu não me engano, na época. Não teve nada, foi 100%. Que eles compraram. Né? Então, eles nem quiseram terreno. E eu só me lembro que o diretor da fábrica chegou, perguntou quanto é que era o metro quadrado, ele achou muito barato, né? Não, então compra tanto. Daí ele, literalmente, comprou uma fatia enorme de terra ali, que dá para colocar todos os satélites do lado sem problema nenhum. Porque hoje também é uma questão de just in time, né? Você não pode ter estoque parado, estoque é prejuízo, né? Estoque é dinheiro parado. Exatamente. Então daí não dá para ter. Tem que ser just in time mesmo. Esse conceito ele foi absorvido pela indústria automobilística, se eu não me engano, com a Toyota. Isso. Não sei se não foi a Toyota que criou esse conceito. Just Time foi da Toyota. Né? E, diga-se de passagem, isso ajudou muito a economia global, né? Porque daí você trabalha no compasso correto, né? Você não tem nada apodrecendo no pátio ou nas prateleiras. É isso. Entende? Então é um processo genial. E eu realmente espero que as satélites da DAF venham. No caso das cervejarias, a gente tem também as pequenas cervejarias. As micro, né? Exato, conquistando o mercado. Isso é muito bacana. Né? Hoje Ponta Grossa já tem uma associação, né, dos microcervejeiros. São 7 empresas parceiras. A gente está tentando buscar um espaço para eles dentro da Mission Fest, para que eles possam ter um espaço também para poder mostrar o trabalho deles. E recentemente tivemos em Guaragi, dando pontapé inicial ali na Lock Beer. Temos a Brause Brause, que está terminando o barracão ali no Distrito Industrial. Já temos a Coque Beer produzindo, temos a Schultz produzindo, Palais produzindo. Então é bacana ver essa engrenagem que hoje é tão valorizada, né? Antes tomava cerveja
Hoje você busca cervejas artesanais, busca novas cervejas. Existe aquele sujeito que bebe e existe o bebedor de cerveja, né? Assim como você tem aquele sujeito que toma vinho, tem aquele que bebe vinho. Né? Embora pareça a mesma coisa, não é. Quem toma vinho, pega vinho doce e vai embora. Né? Normalmente as pessoas começam assim com branco doce, e daí o tempo vai passando, vai envelhecendo, o paladar fica um pouco mais refinado, acaba no tinto seco. Né? Aí eu falo brincando, lógico, paladar é uma coisa muito individual. Mas essas cervejas, elas são diferenciadas, essas artesanais. Elas têm um sabor, eu não gosto de dizer superior, mas diferenciado em relação àqueles produtos de massa. São feitas em grande quantidade, em grande escala. Né? Então você consegue ter um cuidado melhor, um tempo, respeita um tempo melhor de maturação, de repente, da cerveja. Então a gente tem que respeitar, e tanto é que é até mais caro, né? Que as cervejas Sim, lógico. É uma questão também de produção, né? Mas no caso específico dessas indústrias, o que eu vejo é o seguinte: nós temos uma formação de obra nascente para esse segmento. A tendência é que a gente tenha uma APL, ou seja, o que está faltando aqui? Está faltando uma maltearia só, né? Para fazer o malte aqui, porque a cevada, nós já temos uma empresa que estimula os agricultores a cultivarem cevada. A cevada é mais resistente que o trigo. Poucas pessoas sabem disso, a cevada é mais resistente que o trigo. A Agrária em Guarapuava é uma grande fornecedora, né, de malte, eles têm uma maltearia enorme. Guarapuava não está longe, 160 quilômetros. Mas é lógico que se a maltearia tivesse aqui, ia ser mais fácil. Né? Mas com certeza as cervejarias, nós estamos hoje das 4 maiores do Brasil, temos 2 na cidade. Então a gente, muito provável que teremos para frente esses investimentos, porque essas indústrias olham para isso também, né? É questão logística, você está perto de 2 potências como Heineken e Ambev para poder estar fazendo esse fornecimento. Então a gente vai trabalhar aí no futuro aí com essa busca dessas indústrias aí, com certeza. Bem, a gente fechou aqui o ramo de agronegócio, né? Eu acho que sim, pelo menos, com os grandes investimentos. Além da GSS, que outras indústrias o senhor destacaria que fogem do ramo do agronegócio? Temos empresas de embalagens, né, Ney? Temos a Crown, a Tetra Pak, temos a própria Iguaçu aqui dentro da cidade, temos a parte de embalagens. Acho que a embalagem é esse ramo. Mas eu acho que Ponta Grossa se destaca por essa diversificação que temos na indústria. Nós temos madeireira, temos metalúrgicas, temos a Biopec de embalagem, né, que faz copo. Também está iniciando suas obras lá do aumento da ampliação. Ampliação não, né, da nova unidade. Então a gente fica feliz porque quando um segmento não está bem, o outro a gente vem se equilibrando dentro da indústria. E Ponta Grossa vem mostrando isso e tem recebido várias visitas de empresas. Eu acredito que a economia dando uma azeitada, como disse teu pai, a gente vai conseguir trazer novos investimentos, novos mercados para que a gente continue nesse crescimento e desenvolvimento industrial. Sabe, em relação a essas empresas que nós estamos citando, né, eu vejo o seguinte, eu vejo que nós já temos, por exemplo, um polo metal mecânico forte na cidade. Sim. Né? E o investimento que a Águia fez, a Águia Sistemas de Armazenagem, a Águia é uma das maiores, se não a maior empresa de sistemas de armazenagem do Brasil. Né? Sim, da América do Sul, né? E poucas pessoas entendem o que é sistema de armazenagem, ou seja, são armazéns computadorizados, né, no escuro, sem funcionário, onde robôs fazem tudo, ou seja, você tem ali, a gente fala que estoque é dinheiro parado, mas você precisa ter estoque para ter giro de mercadoria, o estoque na medida certa, mas tem que ter. E quem constrói isso? A Águia, em Ponta Grossa, família pontagrossense, né? E tem a Águia Florestal do lado, que também faz muito bem o seu trabalho, mas eu sempre fui muito fã desses processos de logística, né? E eu vejo os sistemas de armazenagem como algo essencial. Recentemente, eles também criaram no Grupo Águia a tecnologia do steel frame, quer dizer, trouxeram para Ponta Grossa a tecnologia do steel frame para você construir casas com esqueletos de aço, em vez de simplesmente erguer paredes de tijolos, né?
A construção é muito mais rápida. Em alguns casos, você Uma faz um construção terço do limpa, tempo. né? Uma construção seca, que eles chamam. Exatamente. O desperdício quase zero. Isso. Né? O que é o sonho de qualquer um que está tempo mais construindo. Né? Sim. Lembra aquilo que a gente falou sobre tempo de empreendedores antigamente, né? Aliás, no bloco anterior. E antigamente mais ainda, porque antigamente o empreendedor perdia mais tempo. Hoje em dia, com essas novas tecnologias, ele perde menos tempo. E com steel frame, se for um empreendedor, ele monta a estrutura metálica, pronto, e ali já está pronto o barracão, a indústria. Mas residências de fino trato podem ser construídas com essa tecnologia. Já são feitas, né? Já. Então a gente tem aí a Darnel, vai iniciar a sua instalação dentro dos próximos 30 dias. Temos a Master Carga também iniciando sua construção. Então a gente tem várias empresas em Ponta Grossa que se destacam, né? Então temos a Continental, É verdade. né? Que fica ali na entrada do distrito. Temos a Bullier, temos a Agrosset, que a gente não fala, mas é uma empresa pontagrossense, de pessoas pontagrossenses, que tem um grande respeito no mercado, não só no Brasil, mas como no exterior. Temos a Maciça, a Omia, que fica lá escondido, mas é uma multinacional muito forte que dá apoio à Klabin, né, trabalha com o pó para poder ir no papel. A Macisa, inclusive, já que foi mencionado, também parte da cadeia do agronegócio. Né? A Macisa vem conseguindo uma consolidação no mercado brasileiro muito respeitável. Né? Eu acho que praticamente o que se fala de MDF vem saindo daqui. O mercado deles, né? Tem. Então a gente tem, que mais, né? Poxa, Ponta Grossa é muito rica, né? Tem a Fundição Ubner, né, também, Tem a Umner. né, que vem fazendo investimentos grandes. Aqui a gente está falando de investimentos pré-existentes. Algumas pessoas podem estar falando, moxa, mas são investimentos que já existem. São investimentos que estão em constante evolução. Não param de investir, né? Exatamente. E é essa evolução que a gente se refere. Quando a gente fala de industrialização, tem a vinda de novas empresas, mas é preciso preservar o capital que está aqui. Sem dúvida. A Prefeitura tem feito ações nesse sentido? A gente procura estar incentivando, né, dentro dos nossos programas, as indústrias a virem a Ponta Grossa e se reinvestirem, para que a gente possa mostrar para eles que o Paraná Competitivo ele é aberto a novos investimentos, né? Vamos dizer, duplicações, ou aumento de fábricas. Você pode participar. O Prodese, que é o nosso programa de desenvolvimento, também dá essa oportunidade para você. Então a gente tem procurado estar perto das indústrias aí para atender essa demanda. Logicamente que agora o mercado está mais restrito, né? Então a gente busca estar procurando entender como que está o mercado. A gente está trabalhando com o CAGED aí para ver como que ele se adapta com os empregos, mas junto com a agência a gente tem tentado formar o máximo de pessoas para que essa demanda da indústria possa ser atendida no momento que ela retornar ao crescimento, a gente esteja com a mão de obra mais qualificada. Eu vejo todo o trabalho que já foi desenvolvido, que é desenvolvido pela Agência do Trabalhador. Há muitos anos a Agência do Trabalhador vem tendo um bom desempenho. Né? Eu acho que a qualificação da mão de obra é a chave de tudo. Né? Já se elogia bastante a mão de obra em Ponta Grossa. Já é destaque, né? As grandes indústrias, elas já ganham prêmios pela mão de obra, né? Pela formação dela, pela qualidade. Então, tanto é que esse dia eu estive na Continental, exportaram um engenheiro daqui para a Alemanha. Um engenheiro pontagrossense formado na cidade de Ponta Grossa. Então a gente fica bastante contente. Só que a população cada vez mais tem que se qualificar mais, né? A coisa está ficando cada vez mais específica para aquilo que você tem que aprender e mais exigente. Cada vez mais. Obrigado pela participação nesse bloco, secretário. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa Opinião. O tema de hoje, o Aeroporto Santana e a industrialização de Ponta Grossa. Comigo no estúdio, o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonaro. Secretário, no segundo bloco falamos sobre o Aeroporto Santana, fundado em 1949, que agora finalmente vai ter voos regulares para São Paulo, né? Esperamos de maneira ininterrupta a partir de 3 de outubro. Falamos no terceiro bloco sobre o processo de industrialização na cidade, as indústrias que estão vindo, aquelas que estão vindo para a região, porque é importante que a região se desenvolva de maneira ordenada, né?
para que a distribuição de riquezas literalmente faça com que todos cresçam. E não sobrecarregue a cidade nas demandas, né? Exatamente, exatamente. E dessa forma também a cidade como polo acaba se beneficiando também com o comércio, né? E terminamos o bloco anterior e falamos rapidamente sobre qualificação. Essa qualificação deve ser feita, eu acredito, em diversos níveis. Eu sei que a Agência do Trabalhador vem literalmente operando alguns cursos de qualificação profissional. Mas a qualificação não é algo que dependa única e exclusivamente da prefeitura e principalmente, a menos que eu esteja equivocado, não é voltado só para a camada mais pobre da cidade. Ou seja, todo mundo tem que se qualificar constantemente? Sem dúvida. Hoje o mercado é cada vez mais exigente, né? Seja ele no nível superior, no nível técnico, no nível de primeiro grau. Mas as pessoas elas têm que entender que para que você se mantenha motivado, você precisa estar aprendendo, né? Buscando os novos desafios. E esses desafios, a cada dia no mercado, estão aparecendo. Então a agência hoje procura fazer um trabalho nessa camada mais simples, né? Que é, por exemplo, como se comportar numa entrevista, como se vestir, como preencher um currículo, oratória, para que as pessoas se destaquem no momento de uma entrevista, saibam se apresentar de maneira mais como a empresa necessita que seja. Então a gente procura dar esse tempero para que a pessoa pegue gosto e busque novos treinamentos. Logicamente que nós tínhamos o Pronatec, que era um programa do governo federal, que tinha bastante cursos, né? Em 2014 foram quase 2.600 cursos que vieram com recursos federais, e de 2015 para cá não tivemos mais. Então a gente vem se virando aí com os recursos que nós temos ali, com os convênios que a gente faz, mas as pessoas hoje podem buscar em universidades, em escolas técnicas, essa qualificação que o mercado vem exigindo. Eu acho que principalmente com essa globalização a que estamos expostos, aprender um segundo idioma se faz mais do que necessário, independente da idade, né? Não existe idade para aprender. E, sobretudo, fazer releituras da própria profissão, né? Nós estamos vivendo a era da informação, né? Do conhecimento. Então a gente precisa buscar, precisa aprender mais e estar repassando para que nós possamos crescer e ter uma base mais sólida para o nosso futuro. Nós conversamos com o secretário municipal de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional, Paulo Carbonaro. Muito obrigado a você que estava em casa nos assistindo até agora. O programa Opinião fica por aqui e volta na semana que vem. Um grande abraço.